Ô, professor, esse vídeo, no momento que ele é gravado, ele vai para onde? Ele vai para o meu Google Drive. Ah, não, que a professora estava na dúvida hoje. Depois que ele vai para o meu Google Drive, eu baixo ele para o meu computador e converto para MP4 e coloco no YouTube. Entendeu? Para ficar mais fácil para vocês. Não, beleza, que a Beta hoje tava em dúvida. Perfeito? Respondi aí, tirou a dúvida? Respondeu, valeu, obrigado. Tranquilo. Vocês estão vendo o compartilhamento, né? Agora, a minha pergunta é... Eita. Ah, tá aqui. Eu preciso fazer o login. O Google tem essas coisas. É porque eu usei a outra conta minha para fazer o Jamboard. Para quem não sabe o que é um Jamboard, Jamboard é um aplicativo do Google que pode ser utilizado para apresentação de aulas, seminários. Você interage com ele, né? Ele não é um PowerPoint, ele é diferente do PowerPoint porque você consegue usar uma caneta, uma mesa digitalizadora se você tiver disponibilidade. Então, nesse quesito, ele exige que você tenha uma ferramenta. Eu preparei alguma coisa aqui. Vocês vão ver que ele tem... Eu sempre pincelo a aula anterior para iniciar a aula seguinte. Então, vamos lá. Vocês estão enxergando aí a apresentação do Jamboard? Sim, sim. Perfeito. Essa foi a apresentação da primeira aula, tá certo? E nessa primeira aula, deixa eu abrir a possibilidade do colega acessar aí. Doze, né? Bacana isso. Aí vocês passem pelo grupo ou pela caixa de diálogo da própria aula aqui, essa informação da presença que eu disse para vocês aí. Ah, professor, o senhor vai avaliar a presença? Olha, quanto mais você puder participar, melhor. Tá? Mas, assim, que ela vai ser fundamental para você aprovar, não. Mas se você precisar de ponto, sim. Certo? Ou seja, ela não vai ser fundamental para você ser aprovado, não. Mas ela será fundamental se a partir do momento que você se for submetido a uma série de avaliações, atividades avaliativas, você não conseguir alcançar a média. Aí eu vou levar em conta a sua participação nas aulas. Entenderam, pessoal? Sim. Então tá bom. Voltando lá. Beleza. Então, a gente estava falando da última aula, o que é a química analítica? É a parte da química que se dedica a uma análise criteriosa de amostras, sejam elas naturais ou sintéticas, certo? É interessante que o analista saiba de antemão o que você tem nessa amostra, muito interessante, aliás, isso facilita demais o trabalho do analista. Vou te explicar por quê. Às vezes, determinados reagentes interferem em outros, mascaram. Então, é possível que, às vezes, seja necessário você usar uma técnica analítica para reduzir o mascaramento de uma espécie química em relação à outra. Certo? Vou te dar um exemplo. Existe uma técnica que é fundamentada nos espectros. O que são os espectros, professor?
Então vamos lá, vou usar um cantinho aqui para mostrar para você. Quando você... Todo mundo sabe o que é um bico de Bunsen? Ou não? Se não Como é souber, que é não o tem nome, problema, é professor? só falar. Bico de Bunsen. Não sei não. Sei não também. É aquele Não lembro. instrumento de laboratório que é ligado ao gás GLP, gás líquido efeito de petróleo. Ele tem uma entradinha de ar aqui para você oxigenar a chama e ele tem uma chama aqui em cima. Vocês já devem ter visto ele, pelo menos na internet. Ou nunca viram? Sim, já vi, sim. Eu já vi. Agora eu não tô me lembrado, não. Oi? Agora eu não lembro muito, não. Vou ver se eu decorrer da explicação eu lembro aqui. Tá. Tem alguns de vocês, vão ser sinceros aqui comigo aqui sempre, né? Vou voltar para a turma aqui. Deixa eu perguntar a vocês, alguém de vocês, e na sinceridade tem que colocar a cara, né, professor? Olha aí, a cara de Paraíba aqui é. Beleza. Alguém de vocês nunca assistiu uma aula prática de química? Eu nunca. Eu nunca. Gabriel, quem mais? Não, eu também não. Karen. Quem é outra aluna? Eu. Nicole. Tá. Gabriel? Eu também, Eu acho que a maioria eu também aqui- não. Acho que Sério, não. Devido ao fato de a gente não ter tido práticas em química geral e química orgânica também não. Antes, no ensino médio, nada. Não. Ninguém fez técnica, então. Eu fiz, eu lembro, tive aula com você. O Isaac teve aula comigo? Sim, eu mesmo. Isaac, você foi meu aluno? No primeiro ou no segundo ano, Isaac? E o cara, o descamisado, figura. Tá, já lembrei. Beleza. Isaac teve aula comigo. Beleza. E os outros colegas, infelizmente, não tiveram oportunidade de entrar no laboratório em função da pandemia, não é isso? No início do curso. ano passado, Ah, o Fabiano chegou a levar. A gente apresentou alguns materiais, mas foi bem rápido, assim. Foi uma primeira aula e só. Coisa básica sim. mesmo, tipo proveta, Acho que essas coisas sim, assim. só foi uma Só apresentação, acho que foi uma ou só duas materiais aulas. Uma ou Tá. duas, eu acho. Entendo. Beleza. Tá. Então tá. Tem uma prática na química que a gente pega uma chama acesa no laboratório, né? Um gás ligado direitinho, a gente liga isso aqui e fica que nem uma boca de gás de cozinha, só que direcionada, com uma chama acesa, para a gente utilizar em reações que demandam calor e que sejam reações rápidas dentro do laboratório, tá bom? A gente pode usar no laboratório um instrumento chamado alça de Henle, que consta de um bastão de vidro, onde a gente adapta um pequeno arame, pedaço de metal, feito de platina, e a gente constrói, enverga esse metal, fazendo uma alça aqui na ponta. Isso aqui chama alça de Henle. Como se fosse fazer uma alça para fazer bolinhas de sabão. Só que bem menor, tá? E aí a gente pode preparar
várias soluções salinas e colocar os tubinhos de ensaio com várias soluções salinas de apoio. Aqui são tubos de ensaio que eu estou tentando desenhar para vocês, tá? Imagine aqui que a gente tenha 4 amostras. Então, eu vou usar cores diferentes para representar essas amostras, ok? Aqui eu tenho uma amostra, aqui eu tenho outra, aqui eu vou ter outra. E aqui, finalmente, eu tenho outra amostra. Obviamente, o trabalho de representar em cores diferentes foi proposital. Você pegando essa alça e melando nessas soluções, um pouquinho da amostra vai ficar aderida à alça. Aí eu levo imediatamente essa alça à queima dessa chama. A parte mais quente da chama, o bico de Bunsen, que é esse instrumento aqui, chama bico de Bunsen. Nome do cientista que desenvolveu esse instrumento. Tá? Sobrenome dele, Bunsen. A parte de cima da chama, qualquer chama que você ligar na boca do gás da sua casa, por exemplo, a parte de cima sempre é a mais quente. Certo? Então, você pega a alça com a amostra e coloca essa alça nessa posição aqui. Desse jeito. Então, um bastãozinho de vidro é para você não queimar a mão. A gente usa o vidro, porque o vidro é um isolante térmico interessante. Não é condutor, né? Quando você queima isso aqui, vamos ver se eu consigo localizar aqui na internet para mostrar para vocês em tempo real. Teste. O meu computador está sem a letra T. É brincadeira, aqui é morro T. O computador do professor é igual ao de vocês. Tema também. Professor, quer que eu mostre aqui rapidinho? Eu tô com um aberto aqui já. Oi? Teste. Não. Credo. Nunca imaginei que a letra... Estou com um aberto aqui, professor, se você quiser que eu mostre. Só um minutinho. Teste de chama. Acho que vai dar certo aqui. Bacana. Vou pegar um bem colorido aqui. Que bela porcaria, né, professor? Aí vocês estão vendo, ó, aqui a alça na superfície do bico de Bunsen. O elemento queimado gerou essa cor vermelhona aqui, tá vendo? Aqui, provavelmente, esse elemento é o cobre. Aqui, a mesma alça está sendo usada provavelmente para queimar uma amostra de sódio. Certo? O colega que está querendo mostrar aí... Deixa eu tirar a minha imagem. Quem é o rapaz? É o Isaac? Na verdade, eu ia mostrar o que você te falar, o bico lá, esqueci o nome do... Bico de Bunsen, metade boa. Teste de chama? Isso. Na verdade, o instrumentozinho que a galera falou que eu não tinha visto. Mas tá tranquilo, já. Deixa eu ver se eu consigo mais aqui, mais imagens. Teste. Chama. A coisa, mandei um link aí do bico lá que você disse no chat.
eu vou conseguir com certeza mais. Aqui, ó. Aqui bem bacana. Aqui, estão vendo, pessoal? Então aqui, ó. Aqui dentro da capela, aqui os vidros de relógio com as amostras sendo queimadas. Aqui não são alças de Henle que estão sendo usadas, não. Mas aqui, o experimentador, aqui no caso, ele está usando a alça aqui, com a luva direitinho, está queimando uma amostra, né? Dependendo do elemento que você tem dentro da amostra, aqui tem um experimento em etapas, ó, tá vendo aqui? Você tem uma cor característica, certo? O de baixo aí mostra certinho, né? As cores aí, os elementos, as cores. Aqui? Visor aqui, Isso também. Tem um também do ladinho ali, ó. Do lado esquerdo também tem um. Muito bom, muito bem feito. Vou usar esse aqui, então. Vamos lá. Ó, potássio, estrôncio. Para que é isso aqui, tá? Potássio, estrôncio, cobre, sódio, boro. Vejam que o boro é parecido com cobre. Esse parecido significa que dá interferência na hora da leitura do aparelho, pessoal. Por quê? Porque se você está enxergando parecido, o aparelho também pode ter a mesma dificuldade para diferenciar um comprimento de onda do outro, porque você sabe que as cores são comprimentos de onda que você enxerga, certo? O que a cor é resultado de quê? É o reflexo de um comprimento de onda da luz visível numa superfície. Então, por exemplo, se você está enxergando verde aqui, é por quê? Porque a luz branca está incidindo e o comprimento de onda que você enxerga é o que é refletido. Não, eu falei besteira aqui. Aqui deixa eu tentar explicar de uma forma melhor. Você tem um fenômeno. Peraí. Não, vocês vão ficar doidinhos aí. Ô, professor, você falou que o sódio ele fica numa cor, num verde, parece. E Não, se cobre, for o cloreto cobre. de sódio, ele também mantém o verde ou muda? Rapaz, o cloreto sempre deu a cor amarelada comigo. Agora, eu não posso te falar que todos os sais, eles mantêm a mesma coloração, porque às vezes, por exemplo, a pergunta que você está fazendo é de uma substância química, correto? Deixa eu colocar o lápis aqui. Quando você fala em cloreto de sódio, você está imaginando que eu peguei a amostra e só tem sódio nela. O sódio prevalece. Ok? Você vê a cor amarela do sódio lá. Acho que, professor, também não vai depender. Oi, pode falar. Acho que também não vai depender sobre a questão da quantidade, não? Porque vamos dizer que cada um tem uma cor, né? Depende do comprimento de onda que o elemento emite. Não. O que é esse? Pode falar. Tipo, igual você está falando, quando você vai misturar um elemento com o outro, né? Uma substância com a outra. Cloreto de sódio. Tipo, você vai misturar o cloro, né, com o sódio. Em muitas situações isso acontece. Não vai depender muito da quantidade também de cada um que você vai botar, não? Não, infelizmente não. Se estiver presente muitas vezes em pequenas concentrações, interfere. Que esse aqui, beleza. Infelizmente não depende só da quantidade. Olha o Davi na área aí. Então vamos lá. Quando o colega perguntou do NaCl, quando você enxerga a chama amarela, você está enxergando o espectro emitido pelo sódio. Certo? Basicamente, a gente vai falar disso mais para frente. Mas, de uma forma geral, o que acontece? O átomo é composto de um núcleo lá, e aí você tem as camadas da eletrosfera. Né? O que ocorre
essa camada aqui, existindo ou não, ok? O elétron, ele recebe energia quando você queima a amostra, ele recebendo energia suficiente para migrar para a camada subsequente, ele vai fazer essa migração, certo? Só que quando ele migra, o nível de energia original dele é o anterior. Então, naturalmente, essa posição aqui não será estável. Então, ele volta imediatamente, e quando ele retorna, ele emite a quantidade de energia que você forneceu para ele na forma de fótons. Fótons, traduzindo essa palavra, são pacotes de luz. Essa luz, ela pode ser emitida no espectro visível ou não. Muitas vezes não é no espectro visível. Vocês imaginam, a tabela periódica tem 119 elementos. Os aparelhos que mexem com a técnica de absorção atômica e emissão atômica, né, eles conseguem detectar, o máximo que eu vi foi 76 elementos. Ou seja, dos 118 elementos, somente 76 são detectáveis por esses aparelhos. Então, não é todo elemento que consegue ser detectado, por uma série de motivos. Imagine você que os últimos elementos lá que foram enunciados ultimamente, eles são sintéticos. Aqui no nosso planeta, nas nossas condições normais de temperatura e pressão, eles são sintéticos. Talvez em outro planeta, em condições diferentes, eles sejam estáveis. Não sei se vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar. O nosso planeta é muito pouco dentro de um universo enorme, composto certamente de centenas, milhares de elementos químicos. Certo? Então, professor, e você acredita que mais de 118 elementos vão ser descobertos? Ora, eu vou fornecer um subsídio para você. Eu vou precisar de uma área branca aqui só para você elucidar essa curiosidade da sua parte com a informação que eu vou te dar. Lembra que o diagrama de fase é isso aqui. O diagrama de Linus Pauling. Em dado momento, você sabe que o 5 vai até o F, igualmente ao 4. Claro. Só que a matemática que rege isso daqui chama-se triângulo de Pascal. E segundo essa matemática, o triângulo ele tem que fechar como um triângulo retângulo. Até então, a gente tinha o nível 6 e o nível 7, apenas o 6, S, P, D. E o 7 tinha só o S. Com os 118 elementos sendo descobertos, o 7 foi até P. Certamente tem o 7D, certamente vai ter o 7FG, H. Ou seja, existem outros elementos que a gente não descobriu. Quais são as condições de existência desses elementos? Vai saber. A química é uma ciência monstro. Vocês acham que vocês sabem tudo de agronomia? Jamais. É isso que vai mover vocês nas suas brilhantes carreiras pelo resto das vossas existências, se Deus quiser. Vocês vão poder descobrir cada vez coisas mais novas e que o objetivo seja sempre produzir mais alimentos de forma mais barata, para que a gente possa ter os alimentos cada vez mais baratos para a gente. Esse eu penso que deve ser o alvo mais perseguido pelos agrônomos aí no mundo inteiro, né? Enfim, cada um tem os seus alvos particulares aí. Mas esse fenômeno aqui ele foi enunciado pelo brilhante cientista Einstein.
Einstein. E o Einstein ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta. E esse efeito recebe o nome de efeito fotoelétrico. Mas a gente vai falar mais disso mais na frente com mais detalhes, tá? Não é hora de a gente tocar nesse assunto, não. Eu só coloquei essa informação para vocês porque eu queria que vocês entendessem de onde que sai essa luz com cores especiais e diferentes, conforme vocês viram aí, e que a gente viu as imagens da internet, certo? Alguma pergunta, pessoal? Para que eu coloquei esse tipo de análise química aqui baseada nos espectros? Para justamente falar que existem análises baseadas em espectros, e aí essas análises baseadas em espectros são essas da chama que eu mostrei para vocês. Às vezes você tem interferências. Certo? E aí é bom que você informe o analista o que você tem na sua amostra, possivelmente, para o analista descartar. Vocês vão ver, aí eu penso que vou conseguir, né? Alguns aparelhos que a gente tem no nosso campus, e até de imagens que eu tenho de internet e de materiais que eu coletei durante a minha carreira aí, que às vezes o aparelho indica para você, ó, você pode ter esse elemento, esse elemento, esse elemento. Esse aqui tem uma probabilidade de ser de 90 e tantos por cento. Mas você não descarta a possibilidade desse, que tem 74% de chance de ser, e desse de 50% de chance de ser. Quem é que vai descartar as probabilidades que o software apontou? O analista. Quem é o analista? É você. Quem está fazendo a pesquisa, a investigação do que tem na tua amostra? Você. Se você está investigando a possível incorporação de potássio a partir de um pó de rocha que você usou numa cultura de cana-de-açúcar, por exemplo, e o aparelho aponta para você que você tem lá estrôncio, tem uma probabilidade de ter potássio e ter estrôncio. Potássio é 90% de chance, e o estrôncio 74%. Ora, o resíduo que você colocou, você pesquisou, e as pesquisas que você achou na internet não apontam a existência de estrôncio para esse resíduo. É por isso que você precisa fazer uma pesquisa preliminar para você subsidiar a sua. Então, o que você vai apontar? Não, você vai, de acordo com as pesquisas e com a análise química que foi realizada, né, a análise apontou que tem tantos por cento de probabilidade da absorção do potássio ter sido efetuada. E aí você vai mostrar os resultados que você obteve na análise que você propôs. Certo? Seja qual técnica você tenha usado. Quanto a essa questão, vocês entenderam aonde que eu quis chegar? Não adianta, por exemplo, você chegar para ó, você pega uma amostra desconhecida, a amostra é de, vamos supor, uma folha. Aí você esconde do analista que você tem uma folha. Certo? Você fez o extrato de uma folha, o cara não sabe o que é. Ok? Aí tem aquela velha maldade, né? Você chega, vai fazer exame de urina. Aí teve um cara lá que mandou Guaraná. Vocês já ouviram falar nisso? Hein, turma? Não. Não ouviram nessa Não. gracinha que algumas pessoas já fizeram? E aí pega o analista pelo pé, né? Porque, assim, eu não gostaria de ser o analista do laboratório, né, de análises clínicas. Porque se está lá para fazer análise clínica, significa que você vai receber amostras orgânicas, certo? Aí o cara pega uma amostra sintética, que não foi produzida por nenhum ser vivo.
Foi produzido por uma indústria. Aí pegou um Guaraná Antártica, né? Eu fiz até propaganda para Guaraná aí, sem gás, e colocou lá, isso aqui é a urina. Aí o laboratório, tiveram alguns laboratórios que deram resultado lá, a urina deu isso. Quer dizer, e teve laboratório, para graça desses laboratórios, a maioria deles indicou a resposta, isso não é urina. Existe a presença de sacarose muito alta, assim assado, água e sacarose em um pigmento. Ou seja, tem um analista experiente ali. Mas o cara não é obrigado a fazer isso. Isso é uma sacanagem para ele, né? Você tem que chegar e apontar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático agora, certo? Nós estamos fazendo uma pesquisa com resíduo de cerâmica vermelha, certo? Eu cheguei com aquele pó vermelho e mandei fazer análise agronômica daquilo. Eu não vou chegar com a minha malícia e vou falar, isso aqui foi um solo. Não, aí é sacanagem com o cara, né? Não, eu pedi para o meu aluno de iniciação científica, vou ser sincero com o cara e falar assim, isso aqui não é solo, mas nós queremos uma análise agronômica dessa amostra. Certo? Por quê? Porque nós queremos saber qual a disponibilidade de determinados nutrientes de solo disponibilizados por essa amostra de um resíduo de telha vermelha. Cerâmica vermelha. Entenderam onde que eu quero chegar? Então é sacanagem com o analista você negar essa informação a ele. Por quê? Porque se você entrega uma amostra e fala, faz análise aí, mas da onde o senhor tirou essa amostra e você não sabe, você vai dizer que você não sabe, você está abrindo um leque de possibilidades para o analista gigantesco. Ele pode cobrar o valor normal de uma análise, pode cobrar a investigação disso daí. Certo? Então, se você não direcionar o analista para o que você quer, você dificulta ainda mais sua pesquisa. E aí é nesse ponto que eu quero chegar. Certo? Então, o importante é que você situe o analista com antecedência, né, as informações que ele precisa para desenvolver a sua análise. E a química analítica é uma ciência... No caso da telha, mesmo como ela vai no forno, na olaria lá, ela mantém ainda nutriente? É possível isso ainda? Mantém, porque o nutriente não volatiliza. E nós estamos falando de um resíduo que sai até 800 graus. Então, eu estou falando que mantém porque eu já vi o resultado, tá? A notícia foi muito boa. E nutrientes qual que saíram? Potássio, magnésio, cálcio e silício. Maravilhosamente bom. Não é um adubo também, não. Não adianta você pensar que é um adubo. Mas, só de você pensar que aquele pedacinho de cerâmica vermelha você não vai usar só para fazer muda, só para dar sustentáculo para a sua mudinha vegetal lá, mudinha animal é triste, né? Mudinha lá de qualquer cultura que você vai fazer, né? É ótimo. Ele vai substituir o substrato, vai cumprir alguma função. Mas, poxa, se ele puder cumprir essa função e fornecer algum nutriente, não é bacana? E de qual informação nós partimos? Nós partimos numa conversa com o professor Antônio Elias, que ele nos informou que vários produtores de mudas estavam relatando para ele que a utilização desses cacos de telha em gramaturas bem baixas estava sendo muito benéfico para diversas mudas de... Vocês conhecem o professor Antônio Elias? Já ouviram falar dele? Sim. Ele é um produtor de bonsai. Então, vários produtores de bonsai usam esses cacos de telha para produzir as mudas de bonsai. E aí, o que acontece? Ele nos informou
que esses cacos de telha têm alguma coisa a mais. Essa é uma informação de grande valia, mas você não pode chegar como cientista e chegar, não, eu acho que tem. Não, a ciência não é baseada no achismo. Você tem que fazer análise e ali, a partir daquela análise, você, né, informa, ó, foram usadas amostras, tantas amostras, pá, quantas análises foram feitas, né? E a repetibilidade, com repetitibilidade direitinho. No nosso caso, nós fizemos análise de 15 amostras, né? Houve repetitibilidade dos dados. Então, nós vamos poder fazer o cálculo da média dessas análises, né? E elas, o que significa ter repetitibilidade? Significa que, vamos lá, vamos mostrar outra informação para vocês. Estão acompanhando as Olimpíadas? Alguém pode pensar assim, porra, não tem nada a ver com a Olimpíada que a gente está falando aqui. Aula de Química Analítica. Não tem nada a ver, né? Beleza, tá. O cara tá lá trabalhando com flecha lá. O brasileiro que está com o visual de Arrow lá. Todo mundo já assistiu Arrow? Ou ninguém sabe o que eu estou falando? Eu sei. Eu assisti já também. Beleza. Então todo mundo sabe que eu estou tentando desenhar aqui alvos, certo? Ficou top, parabéns. Eu tentei. Olha só. Desenhei 4 alvos aqui. Imagina a situação do arqueiro brasileiro lá. O cara acertou um monte aqui. Primeira situação. Situação 1. Situação 2. Vou colocar bastante para vocês não terem dúvida que houve repetição. Situação 2. O cara também fez um monte. Mas as marcas ficaram assim. Situação 3. O cara fez um monte. Beleza. Ficou assim. Situação 4. Fez assim. Sim. A situação 3 é a chinesa, né? 3. Não é japonesa, não? Do jeito que eles estão julgando, né? O japonês está levando medalha pra caramba. Ontem eu vi garfarem a brasileira lá, coitada. Hein? Situação chinesa que você está falando no mundo moderno de hoje? Não, hoje a melhor no tiro ao alvo é a chinesa, né? Ah, é? Tá. No tiro com arco. Essa informação eu não sabia, não. Então, se o brasileiro pegar um chinês, está ferrado, né? Foi o que aconteceu aí, né? Ele já voou? Eu nem assisti. A campeã foi a chinesa, no feminino, eu sei. O masculino No feminino, mas no masculino não houve a concretização ainda não, né? O brasileiro passou de fase de novo, eu acho. Não cheguei a acompanhar, não, o masculino. Vai ter amanhã mais uma fase para ele lá. Ele passou para as quartas, eu acho. Bom, mas vamos lá. Nessa situação aqui, pessoal, eu pergunto para vocês, eu posso dizer que a situação teve exatidão? Vamos trabalhar com 2 conceitos, exatidão e precisão. Posso dizer que aqui houve exatidão? Teve não, professor. Não houve exatidão. Aqui eu vou usar a letra E, aqui eu vou usar a letra P. Houve precisão? Houve. Houve. Foi preciso. Embora não tenha acertado o alvo, teve repetitibilidade. Está entendendo o que eu quis dizer? Repetitibilidade significa também que se você tem aqui, ó, uma curva de dados
Você tem 2 parâmetros lá aleatórios. Uma curva, os seus dados estão ou na curva ou próximos a ela. Perfeito? Essa situação aqui é similar àquela lá. Não estou dizendo que é correta, porque a curva de exatidão e precisão eu posso representar aqui, ó, como sendo a leitura correta. Beleza? E eu vou representar os pontos de exatidão e precisão da leitura pesquisa, dos ensaios da pesquisa realizados na curva azul, que é a que tem precisão e exatidão ao mesmo tempo, os pontos ficaram muito próximos. Ok? Então, essa situação aqui também está retratada entre os alvos que foram propostos para vocês. Daqui a pouco nós vamos chegar nisso daqui, eu vou questionar vocês. Vamos continuar no nosso questionamento. Nessa situação aqui, você teve exatidão? Acertamos o alvo, pessoal? Não. Não. Então não teve exatidão. Teve precisão? Não? Não. Não. Isso aí. Ou seja, você já sabe que precisão subentende repetitibilidade. Seus dados, por mais que estejam errados, eles foram repetitivos. Alguma coisa no aparelho está errado. O aparelho pode estar fazendo leitura errada, ou o cara que está fazendo as leituras está repetindo o mesmo erro experimental. Isso se você tiver o mesmo experimentador, analista. Ok? Na maioria das vezes, isso é o que acontece quando o aparelho está direcionando suas leituras com o mesmo erro, ou seja, o aparelho contém um erro de leitura. Por mais que você saiba manusear o aparelho carece de uma calibração. Entenderam onde que eu quero chegar? Aqui não. Sim, agora deu para entender sua relação aí. Aqui você tem um bom aparelho, mas o cara não sabe fazer a leitura e a técnica que ele utiliza também não é boa. Ou seja, ele gerou pontos que não têm nem repetitibilidade e nem exatidão. Ele nem acertou quanto ao valor real, e essa questão de acertar ou não, se a sua pesquisa... mas a pesquisa não tem que ser inédita, professor? Tem. Mas veja, às vezes ela pode ser inédita num fator que não implica no resultado. Por exemplo, eu produzi uma soja com a composição genética tal. Para produzir essa mesma soja usando outra técnica, eu vou ter que chegar no mesmo resultado de soja, o mesmo mapeamento genético, mas eu usei outra técnica, correto? Então, eu sei que o resultado é o mesmo. Eu sei que o resultado final é o mesmo, mas a técnica que eu usei, eu quero avaliar se a técnica, se o processo é bom. Então, é uma pesquisa inédita, porque eu posso desenvolver um processo mais simples, mais barato. Isso aconteceu demais durante a pandemia. Os pesquisadores brasileiros, por exemplo, desenvolveram uma máscara que é mais barata do que a máscara mais eficiente do mercado aí, usando uma proteína que é produzida pelos
que é extraída da casca do camarão e das lagostas, para fazer a película de filtração. E ela tem a capacidade, essa proteína tem a capacidade de isolar o vírus. E essa máscara, apesar de ter uma qualidade superior à máscara, que é mais eficiente que está no mercado, ela tem um custo 3 vezes mais barato. Mas a eficiência que se almeja já se sabe qual é. Então, o que está se avaliando ali é se o processo vale a pena. Porque o processo é fundamental, às vezes, para você fazer uma produção mais barata. É o que a minha pesquisa, usando o caco de telha, está preconizando. Eu quero saber se o chamote, o caco de telha, pode ser usado no lugar dos substratos comuns que estão sendo usados aí para a produção de mudas, de hortaliças. Por quê? Porque eu sei que o substrato tem um preço X. E que o caco de telha pode ter um preço X sobre 10. Ou seja, eu consigo, às vezes, uma eficiência maior do que o substrato, mas o preço do novo substrato proposto a partir de telha cerâmica vermelha é 10 vezes mais barato. Então, às vezes, o processo é que manda, certo? Pessoal, continuando. Aqui você tem exatidão? Tem. Tem. Aqui você tem precisão? Tem. Então, essa curva azul aqui, ela retrata muito bem o processo 3. E essa curva aqui, onde você tem exatidão, não, você não tem exatidão, mas você tem repetibilidade, precisão. Seria qual dos alvos? O primeiro? Exatamente, o primeiro. E como é que eu poderia representar uma curva, por exemplo, né, que representasse os dois aqui? Esse aqui também não tem nem exatidão e nem precisão, correto, pessoal? Ou poderia ser uma curva... Vou fazer diferente para você diferenciar, tá? Ou poderia ser uma curva aqui, ou poderia ser uma curva aqui. Agora, os pontos, inequivocamente, certamente ficariam assim, ó. E aí, quando vocês forem estudar estatística, isso vai ser muito importante. É importante estatística, professor? Muito. Não tem pesquisa sempre estatística. Estão vendo como é que os pontos estão bem distantes da curva? Que correlação que você consegue estabelecer com esse resultado aqui? Nenhuma. Que correlação que você consegue estabelecer com esse resultado vermelho aqui? Nenhuma. Que correlação que você consegue restabelecer aqui? Opa, você consegue. Consegue. Aí você consegue falar, houve um erro. O resultado não está sendo tão eficiente como o relatado na pesquisa de fulano de tal. Mas não podemos inferir que a pesquisa, ora realizada, não teve precisão na apuração dos dados. Ou seja, a sua pesquisa tem validade. Você teve capacidade de apontar os seus erros lá. E muitas vezes você apontou que o erro se deveu a um aparelho que você usou. Porque você vai pontuar isso lá. Provavelmente o aparelho carece de uma calibração, papapá. Agora, a questão de nota, tá, esse aqui leva um 8. Esse aqui leva um 10. Aí, a média é 7. Os dois são aprovados. Esse deixa de ser um trabalho de qualidade? Não. Em turno? Não. Ela teve capacidade de reconhecer o erro. Isso também é pesquisa, galera.
Então, a gente já teve uma ideia aqui de precisão e exatidão. Esse ponto é muito importante. Vamos voltar lá. A química analítica ela tem duas partes bem claras, né? A química analítica qualitativa, que ela determina o que tem na sua amostra. Ela é investigativa. Então, por exemplo, essa é uma característica de algumas técnicas instrumentais que vocês vão ver. Por exemplo, a cromatografia. Algumas técnicas de cromatografia ela é capaz de apontar para você que existe ferro na amostra do seu feijão. Foi detectado ferro mais 2. Qual é a quantidade dele? Opa! A técnica não é capaz de apurar isso. Vou te dar um exemplo aqui, que é o contrário. Vamos lá. Existe Todo mundo conhece aí permanganato de potássio? Já viram solução de permanganato de potássio? Todo mundo já teve catapora? Sim. Todo mundo já usou um produto chamado violeta de genciana para se tratar de catapora? Ou nunca ouviram falar nisso? Sim, eu usei, que eu tive quando era mais velha, assim. Sim, aí esse violeta de genciana é rico em permanganato. É um produto que você usa para cicatrizar as feridinhas da catapora e é bactericida, não deixa as feridinhas inflamarem. Porque o pior das feridinhas é as inflamações que elas causam e as dores que elas causam, principalmente próximo a tecido mais fino, né, mais delicado. Epitélio mais próximo a nariz, boca, orelha, né? E os gânglios que causam também. Causam incômodo quando a gente tem catapora. Perfeito. Para quem nunca viu, certamente o pessoal do interior aí já tratou algum animal da sua cria com mata-bicheira. Já viram? Mata-bicheira que é violeta, que o cachorro, por exemplo, sai catando cavaco, que é usado também para boi. Mata-bicheira de boi. Beleza. Aquilo lá é rico em permanganato de potássio. Para vocês terem ideia do que eu estou falando, vamos lá de novo apelar para o Google. Só que agora não vai precisar do P, não. Vai precisar sim. Aqui. Beleza. Maravilha. Aqui, pessoal. 3 tonalidades diferentes. Ok? Vamos pegar aqui. 2 tonalidades diferentes. Beleza? Vamos supor que você pega aqui essas 2 amostras e leva para um laboratório e pede para o cara lá, faz uma análise fotocolorimétrica para mim. Ele vai fazer. Por óbvio, ele vai chegar... O que é a fotocalorimetria? Ou colorimetria? Você pega a amostra, coloca numa cubeta de quartzo, e essa amostra você coloca até aqui, e faz um feixe de luz passar por essa amostra. Esse feixe de luz, ele pode ser luz branca ou pode ser UV visível. Vamos supor que seja o mais moderno UV visível.
visível. Ultravioleta visível. Passa pela amostra e, assim, existe uma lei que a gente vai estudar, né, que diz o seguinte: quanto mais a amostra absorver, ou seja, a radiação chega aqui com 100%. Se ela perpassou 20%, significa que os 80% ficaram onde? Nas ligações químicas da substância. Oh, professor, é? É. Vocês não sabiam, agora vocês vão ficar sabendo. Ou seja, o ser humano já descobriu que os compostos químicos absorvem energia. Não é à toa que a gente tem o que a gente conhece como efeito estufa. Alguns compostos são capazes de acumular energia. E acumula energia onde? Nas ligações químicas. Assim acontece com o CO2, assim acontece com os gases nitrogenados resultantes de poluição atmosférica, assim acontece com os gases de enxofre também. O SO2 também é capaz de segurar um pouco de calor nas suas ligações, sem romper. E esse calor é sentido na atmosfera. Eu não sabia, professor, agora você já sabe. Ou seja, é possível que determinados compostos assimilem parte da radiação que você faz, irradia uma amostra, seja absorvida pelo composto que está dentro dela. Certo? Através disso, Lambert-Beer, que é a lei que a gente vai estudar, esses dois cientistas estudaram que a porcentagem de absorção de uma amostra é diretamente proporcional à concentração. Ou seja, quanto mais absorver, mais concentrada vai estar essa amostra. Ok? E aí, vamos voltar lá na figura da internet. Eita, cadê você? Aqui. Qual das duas soluções vai absorver mais energia, pessoal? A mais escura ou mais clara? Mais escura, parece. Mais escura. Perfeitamente. Mas essa informação está te dizendo que composto está presente na amostra? Não. A gente sabe porque eu te informei aqui que tem permanganato de potássio. Mas você pode pegar uma água de rio turvo, uma água barrenta, e pega uma água de rio translúcida e pede para passar a mesma técnica de radiação. Você sabe que a turva vai absorver mais. Você sabe que está mais concentrado. Mas o que tem na lama? Você não sabe. Ou seja, essa técnica, ela é quantitativa ou qualitativa? Quantitativa, professor? Quantitativa. Ótimo. Ou seja, só presta se você souber o que está presente na tua amostra. Então, essa técnica aqui, ó, que muitas vezes você usa uma radiação para perpassar numa solução, só vai ser útil para você se você já souber o que tem nessa amostra. Antes dela, você tem que ter uma técnica qualitativa para te informar o que está presente lá. Tem essa informação? Parte para essa aqui, que um exemplo disso aqui é espectrofotometria. Espectrofotometria. Certo? A grosso modo, medida do fóton de luz a partir da absorbância, né? Absorbância do comprimento de onda. Que é nada mais, nada menos do que eu informei para vocês. Você pega um comprimento de onda qualquer, irradia a amostra, o quanto que absorver vai ser diretamente proporcional à concentração das amostras. Detalhe. Você sabe o que é a tua amostra. Se é visível para fazer a primeira análise, tem que usar o mesmo UV visível para usar em outras amostras que você tem o mesmo agente que você quer investigar.
Não dá para você usar referências diferentes. Ok? Vocês entenderam o que é química analítica qualitativa e o que é química analítica quantitativa? Para que serve a qualitativa? Para determinar o que tem na amostra. O quanto que tem? Aí você vai falar em química analítica quantitativa. Alguma pergunta, pessoal? Não. Não, Tá tranquilo. sossegado? Beleza. Sim. Professor, você pode Fala explicar aí. de novo como é que é a qualitativa? Qualitativa é a parte da química analítica que responde a pergunta o que tem. A parte da química analítica que estuda as quantidades responde a seguinte pergunta: quanto existe de cada espécie química? Quer outro exemplo? Professor, aí no caso, se tivesse mais diluído nenhuma ou nem outra, Sim. essa questão de quanto existe, se tiver mais Aí diluído, é então a quantidade é quantitativo. menor. Quantitativo. Aí você tem que usar a quantitativa, técnica quantitativa. Vou te dar um exemplo. Professor, Oi. desculpa interromper Pode aí, falar, pode falar. mas não sei se você está vendo, mas tem uma pergunta aí do Isaac no chat. Não vi, não. Foi bom você me Ele está informar. perguntando até que horas a aula vai. A nossa aula é de 1 hora, né? Sim. Beleza? Rapaz, começou 7h30, né? Então já acabou. Vamos lá. Tem alguém perguntando sobre a chamada aqui. Eu E a pedi chamada, Soana, no está início da perguntando. aula, vamos lá. Eu pedi no início da aula para vocês fazerem o seguinte. Deixa eu voltar lá na parte. Aqui. Eu pedi para vocês pegar essa caixa aqui de diálogo aqui. Aí você coloca o seu nome e dá uma barra de espaço e escreve presente. Beleza? Então, para quem assistiu a aula, faça isso agora, por gentileza, que eu fico no aguardo. Enquanto isso, eu faço só uma consideração em relação a esse último slide aqui, para ele não ficar para a próxima aula. Aqui eu já falei, análise qualitativa, análise quantitativa. Aqui a gente não vai trabalhar, essa aqui é a via úmida, que é a determinação de tanto análise quantitativa como qualitativa dos clássicos dentro do laboratório com reagentes. Ô, professor, Tá. deixa eu tirar uma dúvida, talvez você possa me ajudar. Uma coisa que eu tive uma dúvida há algum tempo atrás. Igual a questão do carbono, né? O grafeno é aquela menor, a camada mais linear do carbono, né? E eu tenho visto que a galera tem feito com grafite, faz o pó do grafite e vai com uma fita durex dessa grossa e vai fazendo, tipo, esfregando para tentar fazer uma camada finíssima. É possível passar no ácido um grafite ou alguma coisa, algum derivado do carbono para fazer essa A sua camada? pergunta é de materiais, né? Para sua informação, o grafeno é um polímero de carbono. É outro polímero. Né? É igual um fulereno. Só que o fulereno é mais globular. E o grafeno, ele é tubular. Correto? A estrutura dele, que eu quero dizer. Então, é um polímero tubular. Veja,
O grafeno hoje, os estudos indicam que ele é mais duro do que o diamante. Você sabia disso? Eu vi isso aí. Então, é mais duro que o diamante. A sua pergunta é se você consegue Passar, fazer algum tipo, tipo... passar num ácido, ou, tipo assim, ferver, ou fazer uma diluição e passar num ácido e fazer essa camada, não é possível isso? Rapaz, eu particularmente não é a minha área dentro de materiais, mas eu acredito que seja possível solubilizar sim, baseado no princípio de que o carbono não é o elemento mais eletronegativo da tabela. E existem ácidos que são poderosíssimos. Então, acredito que seja possível, sim, em altas temperaturas, em meio ácido, você romper as cadeias de carbono do grafeno e torná-lo, vamos dizer assim, um monômero ou até um polímero menos robusto, igual o grafeno é. Mas qual seria o objetivo disso? Não, porque eu vejo que a dificuldade hoje da produção do grafeno é questão de desenvolver, de produzir em escala industrial. É uma das coisas que eu estava vendo. E o que eu vi como que faz a celulose é filtrando, né? Tem aquela parte para tira a celulose, depois filtra no ácido, faz o branqueamento, alguma coisa assim. Faz o clareamento com uma substância química oxidante, né? Normalmente é o peróxido de hidrogênio. Então, eu tinha pensado, tipo, fazer um filtro, porque o carbono não vai reagir com ácido, talvez, não sei, também é uma suposição. Aí, tipo, seria um filtro, aí a ideia seria produzir essa camada por cima desse ácido, no caso, tipo, numa piscina, jogaria essa parte... Vitor, vamos fazer o seguinte, para que a tua pergunta não fuja aos objetivos da aula, eu vou separar alguns artigos em língua portuguesa para você dar uma olhada. E dentro disso aí, você manda perguntas para mim em particular, certo? Que aí nós vamos trocando a ideia. Beleza? O que eu souber responder, eu te indico. O que eu não souber, eu vou te indicar uma alternativa. Tem uma professora minha do doutorado que é especialista nisso aí, em grafeno. Vou te mandar um artigo que ela me mandou lá, para você dar uma assistida. É um vídeo legal, bem bacana. Beleza, hein? Mas eu já vi também que o grafeno já está ficando para trás, tá? Depois a gente vai conversar isso. Tem muita coisa para estudar dele. Condutividade é uma das principais. E o Brasil tem grandes fontes de grafeno naturais. Interessantíssimo frisar isso, tá, Vitor? O Elon Musk já patenteou uma outra tecnologia que está deixando o grafeno para trás, tá? A ciência de materiais está sempre ativa aí. Você vê que é uma das partes que mais evolui, tanto é que os softwares, na verdade os hardwares, estão ficando cada vez menores e as pessoas acham que isso daí é só engenharia eletrônica, mas tem uma engenharia de materiais aí por trás que é poderosíssima, a produção de novos materiais substituindo e cada vez unidades de produção de energia, de acúmulo de energia bem menores, processadores minúsculos, com uma capacidade de armazenamento de informações gigantesco. Enfim, tem uma tecnologia toda embutida nisso aí, que na maioria das vezes é de ciência de materiais e não é da eletrônica, entendeu? E a melhor coisa é saber que a maioria das pesquisas aí tem apontado que a parte vegetal tem tudo para substituir essa parte dos fósseis, combustível fóssil. Hoje existem pesquisas muito interessantes, tem uma busca constante de fibras vegetais, a incorporação de fibras vegetais em cerâmicas, por exemplo, para a gente criar estruturas cerâmicas, por exemplo, com boa capacidade de isolamento térmico, isolamento acústico, e que seja aplicável na construção civil. E isso, assim, pouca gente sabe, poucos países têm essa tecnologia, têm trabalhado com isso. A patente do Elon Musk lá é na parte do cânhamo, né? O cânhamo industrial, que a ideia dele é desenvolver o supercapacitor, né?
através do carbono da Como é queima que é o do nome do câmbio. cara? Manda no zap. É o pra Elon mim. Musk, Elon Musk da Tesla. Ah, tá. Me liguei. Beleza. Eu tenho um artigo. Eu acho que eu tenho um artigo dele. Mas depois a gente bate um papo aí, professor. O pessoal tá doido para ir embora, depois a gente Tá, chama. beleza. Pessoal, então, só para fechar rapidinho, que eu falo pra caramba, eu reconheço. Essa parte aqui, a gente não vai dar, não é que a gente não vai falar, a gente não vai dar muita ênfase, tá? É essa parte aqui que é o nosso alvo. E essa parte envolve dispositivos automáticos, dispositivos fotométricos, eu citei um quando eu falei para vocês do permanganato, dispositivos eletroanalíticos, como os detectores eletroanalíticos que são usados para diabetes, para o pessoal que tem diabetes, tem uma propaganda direto da Abbott, usando um detector analítico para açúcar no sangue, para glicose, que a pessoa coloca direto no braço, não sei se vocês já viram, e detectores automáticos aplicados a diversos tipos de análise que a gente vai poder ver aí. Então, mas para chegar aqui, você precisa ter uma base. Então, eu já vou dar uma dica para a próxima aula, que é a seguinte. Eu vou tomar a liberdade de gravar uma aula para vocês. Isso aqui, eu vou falar isso aqui. Isso aqui também. Sobre essas unidades aqui, de forma mais rápida. E aqui, os prefixos que isso daqui vocês consultam e procuram, né? Isso aqui eu coloquei para vocês darem uma olhada, que às vezes vocês usam, nanotecnologia, mas o que é isso? O nano vem daqui, ó. E aí, eu coloquei alguns exercícios, tá? Com a resolução, eu vou salvar isso aqui, vou mandar para vocês a cópia disso já em PDF no grupo, e vou mandar lá também para o AVA, que eu vou preparar essa semana para vocês, e vou colocar um monte de arquivo lá. Ou seja, o AVA vai ser uma espécie de base de arquivos da gente, tá? Juntamente com a acadêmica. Tá? E também, quando a gente for aplicar alguma atividade avaliativa, então. vai ser pelo AVA. Tá? Mas eu acho mais importante vai ser sempre acompanhado. Pessoal, obrigado pela participação, que tem sido assim, maciça. Estou muito feliz com essa turma. Tá? E boa noite para todos aí. Um beijo no coração e até a próxima, aí, se Deus quiser. Tá bom? Boa noite, professor. Boa noite.